Você já sentiu que Deus está distante, longe, separado de você? Que a abundância que você precisa está em algum lugar lá fora, fora de alcance, em outra dimensão, inacessível? Mariana sentiu exatamente isso durante 13 anos. 13 anos orando fervorosamente, pedindo a Deus que enviasse provisão, que mandasse dinheiro, que resolvesse problemas financeiros devastadores. 13 anos esperando que Deus, de algum lugar distante do céu, finalmente ouvisse suas súplicas desesperadas e interviesse milagrosamente na vida dela. Mas nada mudava fundamentalmente. Pequenas respostas ocasionais apareciam, um alívio temporário aqui, um dinheiro inesperado ali, mas nunca transformação real, permanente, substancial, nunca prosperidade genuína que permanecesse. E Mariana começou a acreditar que talvez Deus simplesmente não se importasse com ela especificamente. Que talvez ela não fosse merecedora o suficiente. Que talvez houvesse algum pecado escondido bloqueando as bênçãos. Que talvez Deus tivesse abandonado ela completamente. Até que Mariana, numa tarde quente de janeiro, aos 38 anos de idade, encontrou um artigo antigo amarelado numa biblioteca pública em Porto Alegre. O artigo tinha sido publicado originalmente em 1884, numa revista cristã chamada Christian Science Journal. O título estava impresso em letras grandes no topo da página: A Onipresença de Deus, por Emma Curtis Hopkins. E abaixo do título, numa caligrafia manuscrita de alguém desconhecido que havia lido décadas antes, estava escrito em lápis desbotado: Este artigo mudou minha vida completamente. Leia devagar. Mariana sentou numa cadeira velha de madeira perto da janela empoeirada e começou a ler sem expectativa particular. E nas primeiras 3 páginas, algo dentro dela, algo profundo que estava adormecido há anos, começou a despertar. Emma Curtis Hopkins estava dizendo algo radicalmente diferente de tudo que Mariana havia ouvido em 13 anos frequentando igrejas tradicionais. Deus não está distante. Deus não está separado de você. Deus não está em algum lugar lá fora, esperando você merecer o suficiente para enviar bênçãos. Deus é onipresente. Presente em todo lugar simultaneamente. Presente aqui agora. Presente onde você está neste exato momento. Presente onde o dinheiro que você precisa está agora. Presente onde a solução está agora. E porque Deus é onipresente, você não está separada da provisão. A provisão não está distante. Está presente aqui agora na presença de Deus, que permeia absolutamente tudo. Mariana leu o artigo inteiro 2 vezes naquela tarde. Depois pediu para a bibliotecária fazer uma cópia. Levou para casa. Leu mais 5 vezes durante a semana seguinte. E algo fundamental, algo que havia estado distorcido por 13 anos de teologia de separação, começou a se corrigir na consciência dela. E quando Mariana começou a praticar o que Emma ensinava naquele primeiro artigo, quando começou a sentir a onipresença, em vez de orar para a distância, sua vida financeira começou a mudar de formas que pareciam milagrosas, mas que eram simplesmente a lei espiritual operando corretamente. E eu vou te contar exatamente o que Mariana aprendeu, palavra por palavra do artigo de Emma Curtis Hopkins, para que você possa aplicar o mesmo princípio que transformou a vida dela radicalmente em apenas 5 semanas. Mas primeiro, você precisa entender profundamente quem era Emma Curtis Hopkins quando escreveu esse artigo. E por que esse conceito de onipresença era tão revolucionário na época? Emma Curtis Hopkins nasceu em 1849 em Killingly, Connecticut. Cresceu em uma família cristã tradicional onde Deus era ensinado como um ser distante, separado, um governante remoto no céu que julgava, condenava, punia. O Deus que você deveria temer. O Deus que estava longe e que você precisava alcançar através de súplicas humildes, sofrimento aceitável, méritos acumulados. Emma absorveu essa teologia durante a infância e a juventude, mas algo dentro dela sempre questionou silenciosamente.
Se Deus é amor, como a Bíblia diz, por que parece tão distante, tão inacessível, tão condicional? Em 1883, aos 34 anos, Emma descobriu a Christian Science, ciência cristã, um movimento novo fundado por Mary Baker Eddy. E pela primeira vez ouviu uma ideia radicalmente diferente. Deus não é um ser antropomórfico distante no céu. Deus é mente divina, princípio divino, presença divina que permeia tudo. Emma ficou fascinada. Estudou intensamente durante meses. Tornou-se aluna dedicada de Mary Baker Eddy. E em 1884, apenas um ano depois de descobrir a Christian Science, Emma escreveu seu primeiro artigo público sobre o princípio que transformaria eventualmente todo o movimento do novo pensamento: a onipresença de Deus. O artigo foi publicado em outubro de 1884 no Christian Science Journal. Emma tinha apenas 35 anos. Mas aquele artigo continha a semente de uma revelação que cresceria durante as décadas seguintes em um sistema completo de ciência mental cristã que Emma ensinaria a milhares de estudantes. Deixe-me te contar o que Emma escreveu naquele artigo primeiro, e depois vou explicar como Mariana aplicou esses princípios praticamente 140 anos depois. Emma começava o artigo com uma pergunta direta, desafiadora: onde está Deus neste momento? Você responde provavelmente que Deus está no céu. Mas onde é o céu? Você aponta para cima. Mas para cima de onde? Para cima da Terra. Mas a Terra está girando constantemente. O que é para cima, agora será para baixo, em 12 horas. Então, onde exatamente está o céu que você coloca Deus? Emma estava desconstruindo sistematicamente a ideia de Deus localizado em um lugar específico e distante. Ela continuava: a Bíblia declara que Deus é onipresente. Salmo 139, versículos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao Sheol, ei-lo ali. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Atos, capítulo 17, versículo 27. Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Onipresente significa presente em todo lugar ao mesmo tempo, simultaneamente. Não parcialmente presente em alguns lugares, mas totalmente presente em todos os lugares. Emma, então, fazia a afirmação que escandalizava os cristãos tradicionais, mas que era logicamente inevitável. Se Deus é verdadeiramente onipresente, então Deus está aqui onde você está agora. Totalmente. Completamente. Deus está onde o dinheiro que você precisa está agora. Deus está onde a solução para o seu problema está agora. Deus está onde a oportunidade que você busca está agora. Porque não existe lugar onde Deus não esteja. E se Deus está presente em todo lugar, então você não está separada da provisão que precisa. A provisão não está distante esperando você alcançar. A provisão está presente aqui agora, na presença onipresente de Deus. Emma escrevia: o problema não é que Deus esteja distante. O problema é que você acredita em separação. Você ora como se Deus estivesse longe. Você pede como se precisasse convencer Deus a vir de longe e trazer a provisão. Mas Deus já está aqui. A provisão já está aqui na substância divina onipresente. Você não precisa trazer Deus até você. Você precisa reconhecer a presença que já está aqui agora. Emma então oferecia uma prática específica que seria central em todos os ensinamentos futuros dela. Pare de orar para a distância. Pare de pedir a Deus que venha de longe. Em vez disso, reconheça a onipresença. Sinta a presença aqui agora. Declare: Deus está presente aqui agora. Eu estou na presença de Deus agora. Tudo o que preciso está presente na presença onipresente agora. E Emma prometia algo ousado que muitos consideravam herético, mas que ela comprovaria através de milhares de demonstrações durante a vida inteira. Quando você reconhece a onipresença consistentemente,
A provisão aparece rapidamente porque você não está mais mantendo a consciência de separação que bloqueia a manifestação. Você está alinhada com a verdade de que tudo já está presente aqui agora. Mariana leu esse artigo em janeiro de 2023, 139 anos depois de Emma ter escrito. E pela primeira vez em 13 anos de oração frustrada, algo fez sentido profundo, lógico, libertador. Ela havia estado orando errado durante todos esses anos, orando como se Deus estivesse distante, pedindo a Deus que viesse de longe e enviasse dinheiro de longe, mantendo a consciência de separação através da própria forma de orar. Não admira que nada mudava fundamentalmente. Deixe-me contar a história completa de Mariana, desde antes de descobrir Emma, para você entender a profundidade da frustração e a dramaticidade da transformação. Mariana nasceu em 1985, em Canoas, Rio Grande do Sul. Família evangélica tradicional. O pai, pastor de uma igreja pentecostal pequena. A mãe, professora de escola dominical. Vida inteira imersa em um ambiente religioso intenso. Desde criança, Mariana aprendeu a orar, mas a teologia que absorveu era uma teologia de distância. Deus está no céu, lá em cima. Você está na terra, aqui embaixo. Há uma grande separação entre você e Deus causada pelo pecado. Você precisa orar fervorosamente, jejuar regularmente, viver santamente, para que Deus talvez ouça suas orações e envie bênçãos do céu distante. Mariana aceitou essa teologia sem questionar durante 25 anos. E orava exatamente como foi ensinada. Ajoelhava, fechava os olhos e falava para cima: Pai Celestial que estás no céu, por favor, ouve a minha oração. Por favor, envia a provisão. Por favor, resolve o meu problema financeiro. Por favor, manda dinheiro do céu. Amém. E esperava. Esperava que Deus, de algum lugar distante acima das nuvens, finalmente respondesse. Aos 25 anos, Mariana se casou com Daniel, um homem igualmente religioso da mesma igreja. Tiveram uma filha chamada Ana. E começaram a vida juntos com a expectativa de que Deus proveria porque eram fiéis, porque oravam, porque serviam na igreja. Mas a provisão nunca vinha adequadamente. Daniel trabalhava em um emprego mal remunerado. Mariana fazia trabalhos temporários. Viviam perpetuamente no limite. Contas sempre atrasadas. Dívidas sempre crescendo, tensão sempre presente. E Mariana orava mais intensamente. Jejuava regularmente. Clamava a Deus com lágrimas. Pai Celestial, por favor, nos ajuda. Estamos sofrendo. Por favor, envia a provisão do céu. Mas nada mudava fundamentalmente. Quando Ana tinha 5 anos, Daniel perdeu o emprego abruptamente. Ficaram 4 meses sem a renda principal. Vivendo de trabalhos esporádicos de Mariana, ajuda ocasional da família, crédito perigoso de agiotas. Mariana orava horas por dia. Deus, onde você está? Por que não está respondendo? Por favor, desça do céu e nos ajude. Finalmente, Daniel conseguiu um emprego novo, mas com um salário ainda menor. A situação melhorou minimamente, mas permaneceu precária. E Mariana começou a questionar silenciosamente se Deus realmente ouvia as orações dela ou se havia alguma razão escondida pela qual Deus não respondia. Talvez houvesse um pecado não confessado. Talvez ela não fosse suficientemente santa. Talvez Deus estivesse testando ela. Talvez Deus simplesmente tivesse abandonado ela completamente. Durante 13 anos, de 25 a 38, Mariana viveu nesse ciclo torturante de oração desesperada, seguida por falta de resposta substancial, seguida por culpa própria, seguida por mais oração desesperada. E a situação financeira permanecia essencialmente inalterada. Foi quando Mariana estava com 38 anos, numa tarde de janeiro sufocante, que ela entrou na Biblioteca Pública Central de Porto Alegre, procurando simplesmente um lugar climatizado para descansar enquanto Ana estava na escola. Sentou em uma cadeira velha perto de uma estante de revistas antigas. E por pura curiosidade, pegou a revista do topo da pilha.
Era uma edição de outubro de 1884 do Christian Science Journal reimpressa em 1920. Folheou casualmente e viu o artigo A Onipresença de Deus, por Emma Curtis Hopkins. Começou a ler sem expectativa. E nas primeiras páginas sentiu algo estranho acontecendo internamente. Como se escamas caíssem dos olhos espirituais, como se um véu fosse removido, como se uma verdade escondida durante décadas fosse finalmente revelada. Emma estava dizendo que Deus não estava distante, que orar para a distância mantinha a consciência de separação, que a provisão não estava longe, mas presente aqui e agora. Mariana terminou o artigo com lágrimas descendo silenciosamente. 13 anos. 13 anos orando errado, mantendo a separação através da própria forma de orar. Pediu uma cópia, levou para casa. E naquela noite começou a praticar o que Emma ensinava. Emma instruía um exercício específico de 10 minutos no artigo original. O exercício de reconhecimento da onipresença. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Então comece a reconhecer mentalmente. Deus está presente aqui, agora. Eu não estou separada de Deus. Deus está presente onde estou. Deus está presente nesta sala. Deus está presente no ar que respiro. Deus está presente em cada átomo ao redor. Deus está presente onde o dinheiro que preciso está agora. Deus está presente onde a solução está agora. Eu estou na presença onipresente de Deus neste exato momento. Continue reconhecendo por 10 minutos completos. Não peça, não suplique, apenas reconheça o que já é verdade. A presença já está aqui. Mariana fez esse exercício naquela primeira noite. Sentou no quarto pequeno depois de Ana dormir. Fechou os olhos. Respirou 3 vezes profundamente. E começou a reconhecer. Deus está presente aqui agora. E algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em 13 anos de oração intensa, Mariana sentiu uma presença tangível. Não imaginação, não emoção fabricada, mas algo real, palpável, envolvente. Como se a atmosfera na sala tivesse mudado. Como se uma presença invisível, mas absolutamente real, tivesse se tornado perceptível. Mariana continuou reconhecendo por 10 minutos completos, e quando abriu os olhos, estava chorando silenciosamente. Não de tristeza, mas de alívio profundo. Deus não estava distante, nunca esteve. Estava aqui o tempo todo. Ela apenas não reconhecia. Emma escrevia no artigo: quando você mantém a consciência de onipresença consistentemente por um período de tempo, manifestações começam a aparecer rapidamente, porque você removeu o bloqueio principal, que era a consciência de separação. Mariana decidiu praticar o exercício de 10 minutos todos os dias durante o período que Emma sugeria. 21 dias no mínimo, para criar uma mudança permanente na consciência. Dia 1. Mariana praticou pela manhã antes de Daniel e Ana acordarem. 10 minutos reconhecendo a onipresença. Sentiu a presença novamente. Dia 2. Mesma prática. A presença mais forte. Dia 3. Mariana estava lavando a louça à tarde quando, de repente, sentiu a presença sem estar praticando formalmente. Como se a onipresença estivesse se tornando mais perceptível naturalmente. Dia 5. Algo externo começou a acontecer. Uma vizinha bateu na porta oferecendo um trabalho temporário que pagava bem. R$ 500 por 2 dias de serviço. Coincidência? Emma diria que não. A consciência de onipresença atrai manifestações correspondentes. Dia 7. Uma semana completa. Daniel recebeu uma ligação inesperada. Um cliente antigo que devia dinheiro há 1 ano finalmente pagou. R$ 1.300. Dia 10. Mariana encontrou um erro na conta de energia elétrica. Estava sendo cobrada uma taxa incorreta há 6 meses. A companhia devolveu R$ 600. Dia 14. 2 semanas.
Mariana estava praticando o exercício quando teve um insight súbito sobre uma oportunidade de trabalho que nunca havia considerado. Ligou para uma amiga. A amiga conhecia alguém que precisava exatamente das habilidades de Mariana. O trabalho freelance começou imediatamente. R$ 2.000 por mês. Dia 21, 3 semanas completas. Mariana completou o ciclo que Emma recomendava. E fez um balanço do que havia acontecido em apenas 21 dias de reconhecer a onipresença em vez de orar para a distância. R$ 500 apareceram de fontes inesperadas. R$ 1.300 de uma dívida antiga foram pagos. R$ 600 devolvidos de erro. R$ 2.000 mensais de trabalho novo. Total, R$ 4.400 em 3 semanas. Mais importante do que os números. Mariana havia mudado fundamentalmente como se relacionava com Deus e com a provisão. Não mais orava para a distância suplicando que Deus descesse e enviasse. Reconhecia a presença aqui e agora, e a provisão aparecia naturalmente porque ela não estava mais mantendo a separação. Emma Curtis Hopkins escreveu algo profundo no artigo que Mariana decorou completamente. Você não atrai o que você quer através de súplicas. Você manifesta o que você reconhece como já presente. Quando reconhece a onipresença, você reconhece que a provisão já está presente na presença. E o que você reconhece se torna manifesto na experiência. Agora você precisa começar seus próprios 21 dias de reconhecimento de onipresença. Eu vou te ensinar o protocolo completo, exatamente como Emma instruiu. Protocolo de 21 dias. Exercício diário de 10 minutos. Manhã preferencialmente, mas qualquer hora funciona. Sente-se confortavelmente onde não será interrompido. Feche os olhos suavemente. Respire profundamente 3 vezes conscientemente. Comece a reconhecer mentalmente ou em voz baixa. Deus está presente aqui agora. Eu estou na presença de Deus neste momento. Deus não está distante, mas presente onde estou. Deus está presente nesta sala, neste espaço. Deus está presente no ar ao redor. Deus está presente em cada átomo. Deus está presente onde o dinheiro que preciso está agora. Deus está presente onde a solução está agora. Deus está presente onde a oportunidade está agora. Eu não estou separada de nada que preciso. Tudo está presente na presença onipresente. Continue reconhecendo por 10 minutos completos. Se a mente vaguear, traga-a de volta gentilmente para o reconhecimento. Não force o sentimento. Não fabrique emoção. Apenas reconheça a verdade quietamente, consistentemente. Pratique isso por 21 dias consecutivos no mínimo. Pontos cruciais. Para a efetividade máxima. Primeiro, não peça, não suplique durante o exercício. Apenas reconheça o que já é verdade. Grande diferença entre pedir e reconhecer. Segundo, se sentir a presença tangível, ótimo. Se não sentir, não importa. Continue reconhecendo. O sentimento segue o reconhecimento eventualmente, não precede necessariamente. Terceiro, durante o dia, quando lembrar, reconheça brevemente: Deus está presente aqui agora. Isso mantém a consciência de onipresença ativa. Quarto, observe as manifestações, mas não exija um cronograma específico. Permita que a lei espiritual opere no tempo certo. Quinto, continue praticando após os 21 dias. Faça disso uma prática permanente. A onipresença não é uma técnica temporária, mas uma verdade eterna. Emma Curtis Hopkins tinha apenas 35 anos quando escreveu aquele primeiro artigo em 1884. Mas aquele artigo continha a semente de uma revelação que transformaria um movimento inteiro do novo pensamento. Mariana viveu 13 anos orando para a distância sem resultado real. 3 semanas reconhecendo a onipresença mudou tudo, porque ela removeu o bloqueio fundamental que era a consciência de separação. Emma ensinou algo profundamente simples, mas revolucionário. Deus não está longe. Você não está separada da provisão. Tudo já está presente aqui agora na presença onipresente.
Sua única tarefa é reconhecer isso consistentemente até a consciência mudar permanentemente. Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Resposta: lugar nenhum. Porque Deus é onipresente, totalmente presente em todo lugar, incluindo aqui onde você está agora. Atos 17, 27. Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você está na presença agora. A provisão está presente agora. Reconheça isso por 10 minutos diariamente, durante 21 dias. Observe sua vida mudar de formas que você tentou criar durante anos, através de súplicas que mantinham a separação. Se este vídeo revelou o primeiro artigo revolucionário que Emma Curtis Hopkins escreveu e que contém a chave para a prosperidade instantânea, deixe um gostei e se inscreva. Escreva nos comentários a data que você começa seus 21 dias de reconhecer a onipresença. Declare publicamente: eu reconheço a onipresença de Deus, começando o dia tal. Emma Curtis Hopkins disse: pare de orar para a distância. Reconheça a presença aqui e agora. Quando fizer isso consistentemente, a provisão aparece porque você remove o único bloqueio real, que é a consciência de separação. Deus está presente aqui e agora. Reconheça isso. 21 dias, 10 minutos diários. Sua vida nunca mais será a mesma.